3, 2, 1. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Nanda Nogueira falando com mais uma live, mais uma masterclass da Jornada Básico que Funciona. E o tema de hoje é um tema que todo mundo pede. É um tema que todo mundo pede. Vamos lá, 3, 2, 1. Alô, meu povo, tudo bem com vocês? Nanda Nogueira falando com mais uma live aqui da Jornada Básico que Funciona. Sim, o seu momento semanal para você poder ter insights, direcionamento, clareza sobre tudo que você precisa para expandir o seu negócio, né? Para fazer o seu negócio acontecer, para ter mais e melhores resultados continuamente, sem gastar fortunas, sem contratar pessoas de alto quilate de universidades renomadas ou de um background muito forte e eles não funcionarem no seu negócio, sem perder tempo, esforço e dinheiro. Estamos aqui para fazer a jornada básico que funciona. O seu momento de ter a masterclass, de assistir essa masterclass, se você está assistindo ao vivo, aqui em pleno feriado, ou se você teve a oportunidade de ver esses vídeos depois. Essa jornada básica que funciona, nosso objetivo é justamente trazer esse mantra, né? Trazer essa vontade, essa necessidade que os negócios têm e cada vez mais estão tendo de parar de criar coisas, de reinventar a roda e fazer o básico que funciona. O simples que deve ser feito com consistência, com persistência, continuamente para gerar os resultados que você merece e que você precisa. E eu sou Nanda Nogueira, CEO da Close Gap, que é uma consultoria de negócios, né? Que dá mentorias, consultorias, treinamentos para negócios de todos os tipos, né? De diversas maneiras, especialmente varejos, serviços, né? Donos de negócio que querem ser pilotos, né? Do seu próprio negócio, fugir das turbulências, de apagar incêndio, né? Ser donos do negócio, ser pilotos do próprio avião, né? Comandar toda uma tripulação, passageiros, o que for, para chegar mais longe, né? Então, o nosso objetivo aqui com a Jornada Básica que Funciona é ajudar você efetivamente com processos, estratégias e insights simples, efetivos, que com consistência você economiza tempo, esforço e dinheiro, porque normalmente você gasta isso de forma desnecessária, né? Para você atingir ou superar os seus resultados, porque sem resultado não se mantém um negócio. Sem cliente comprando, sem equipe trabalhando e crescendo, não se constrói um império, uma coisa enorme, um legado, né? Fazer a diferença na vida das pessoas não é com uma empresa de uma pessoa só, e você sabe disso. Você como dono de negócio, você como dona de negócio sabe muito bem que você precisa da equipe, você precisa do seu cliente, você precisa ter as coisas, a engrenagem encaixada para fazer os negócios acontecerem. E o tema de hoje traz um pouco isso, mas numa vertente, num processo que as pessoas e muitas vezes os donos de negócios esquecem. Porque a partir do momento, a partir do momento que você começa a crescer, que você começa a ver que as pessoas estão gostando do seu produto, que está tendo compra, que está tendo recompra, recorrência, né? De 1, 10, 15 mil pessoas, não importa a quantidade, você sente a necessidade de falar, por que não, né? Ou expandir mercados. Por que não expandir mercados? Ou ainda o contrário. Você fez um investimento de estoque, você investimento de matéria-primas, de contratações de software, não importa, né? De sistemas, o que for que você investiu no seu negócio, né? Para você expandir, para você crescer, para você ter a base forte para poder conseguir ter os resultados que você sabe que você merece. Só que você comprou estoque, você contratou pessoas, contratou ferramentas gringas, gente que falou que ia fazer e acontecer, e de repente está chegando metade do mês, final do mês, ou do trimestre, do semestre, e aquelas metas que você pôs lá no começo estão muito
muito longe de ser batidas. E aí você começa a entrar em desespero total, vendendo de qualquer forma, criando campanhas de desconto, criando promoções desnecessárias para desovar esse estoque ou para poder minimamente ficar 0 a 0 no seu DRE ou no seu balanço ou no seu relatório financeiro, no seu relatório de faturamento, e você ter minimamente a noção que fez o esforço necessário para que a empresa sobreviva. Né? A gente tem os dois extremos, né, nesse contexto. E aí você, de repente, se primeira pessoa que passar, qualquer tipo de cliente que vier até o seu site, que vier até a sua loja, que entrar em contato por WhatsApp, você está vendendo, né? Você está vendendo pedra, se ele está pedindo pedra, você vende pedra. Se ele está pedindo flor, você está vendendo flor. E se ele está pedindo um serviço de viagem internacional, você está vendendo serviço de viagem internacional. Você está fazendo qualquer negócio para ter dinheiro dentro da sua empresa. Ou, por exemplo, né, a gente pode falar também daquele cliente que viu o seu anúncio, viu aquela sua propaganda, ou pesquisou sobre você no Google e milagrosamente você apareceu, e aí é uma pessoa que, né, você pega público premium, de repente alguém de uma classe média baixa, ou uma pessoa mais simples entra no seu site e pergunta de desconto, e pergunta se não dá para dividir em 387 vezes, se você não pode fazer um combo com algum outro produto, se o frete não é grátis, e aí vai fazendo pergunta. E aí o esforço que você teve para poder converter essa venda, você poderia estar trabalhando em cima de outro cliente, de alguém mais efetivo, de alguém que se alinhe com aquilo que você vende, né? Então, a conversa de hoje é muito sobre esse contexto. Porque você pode parar e pensar, mas Fernanda, eu quero muito expandir o meu negócio, né? Eu quero muito que todo mundo me conhecesse, como todo mundo conhece o Uber, a Apple, Magazine Luiza, Nubank, Airbnb, Pão de Açúcar, né? O supermercado, o maior supermercado da sua cidade, por exemplo, a principal empresa de telefonia, todo mundo fala dela, né? Por que eu não posso ser uma empresa de telefonia, por exemplo, que todo mundo fala, a marca vende para todos os públicos e tá aí, ó, sendo famosa, tendo dinheiro e tudo mais. Por que eu não posso ter isso? Cara, eu sei que essa vontade de expandir, essa vontade de querer vender para mais e mais pessoas, para que mais e mais pessoas falem do seu negócio, falem da sua empresa, falem do seu produto, né? Seja conhecido, né? Aquele negócio, falem bem, falem mal, mas falem de mim, é uma coisa que muitos empreendedores, empresários, donos de negócios ou donas de negócios querem para si. A questão é a seguinte: a vontade sua de expandir o seu negócio, a sua vontade de querer que todo mundo fale sobre a sua empresa, ela é legítima, ela é interessante. Porém, a gente precisa entender, né, e perceber até que ponto isso é efetivo, até que ponto que isso te traz resultados, né? Porque, infelizmente, quanto mais você expandir o seu público-alvo, quanto mais você querer que vender para todo mundo, maior também é os seus gastos de publicidade, de marketing, com vendedores, com estratégias, com equipe, com entrega, com logística e tudo aquilo. Então veja, o problema é o seguinte: querer vender para todo mundo gera também muitas responsabilidades, muitos custos, gera também muitas reclamações, porque vai ter o fulaninho daquela promoção A que você fez que vai reclamar, o 300 fulaninho da promoção A vai reclamar da promoção B, do outro público também vai ter um monte de gente que vai reclamar, e você vai ter que lidar com falta de entrega, retrabalho, pessoa que desistiu da compra. Imagina a exponencialidade disso, a exponencialidade de ter
milhares e milhares de pessoas ou de empresas, se você trabalha com empresas, falando sobre você dos diversos jeitos e querendo que você atenda, sendo que você não consegue atender. Então, o que acontece? Olha, se você falar assim pra mim, por exemplo, Fernanda, mas sei lá, o Facebook vende para todo mundo, né? Todo mundo fala do Facebook, né? Mas veja que no começo do Facebook, o primeiro projeto dele foi, o primeiro objetivo dele foi: vou pegar todo mundo da minha faculdade, o Mark Zuckerberg falou. Então, enquanto ele não atendeu todo mundo de Harvard, que era onde ele estudava, ele não expandiu para outros mercados. Por quê? Porque ele precisava que o primeiro público dele se valesse a pena e fosse rentável, né? Você pensar no Airbnb primeiro, quando você vai olhar quando que eles expandiram de fato, quais são as etapas que eles fizeram, eles não ofereceram para todo mundo. Se você ver a história do Airbnb, eles viram que ia ter um congresso de design na cidade deles e eles primeiro divulgaram para esse congresso. Depois foram em alguns eventos fazendo isso para depois expandir. Então veja, não é vender para todo mundo. Quando o Facebook faz primeiro para que faz como objetivo atuar com todo mundo de Harvard, as pessoas que estudam ou trabalham em Harvard têm necessidades muito específicas e muito de relacionamento, de interação, por exemplo, pessoas que estudam a mesma matéria, que estão fazendo tal prova ou tal trabalho para se interagirem. Então você atende necessidades muito específicas e pontuais, ou seja, você de fato resolve o problema desse cliente. Não dava para, por exemplo, ser uma rede social para baladeiros, porque o contexto é completamente diferente. Ou uma rede social para executivos, que o contexto, a necessidade de executivos, de baladeiros, é diferente de uma necessidade de universitários. Então, veja, se nem o Facebook, que é o Facebook, veja bem, nem o Facebook, que é o Facebook, ele foi vender para todo mundo, né? Então veja que ele precisou de um tempo, de uma rentabilidade para poder crescer. Hoje ele pode vender para quase todo mundo porque ele tem autoridade, ele tem dinheiro e ele consegue ter equipes no mundo inteiro para atender essas pessoas, para poder resolver esses problemas, né? Agora você imagina o quão de custo que ele tem para fazer Facebook para empresas, Facebook para microempresário, Facebook para quem se lascou na parte da pandemia, para executivo, para blogueirinha, para o estudante, pro universitário, para dona de casa que mal sabe mexer no computador. Agora ele tem essa estrutura. Mas e você, dono de empresa? E você, empresário, que dá um duro danado para fazer com que as pessoas saibam do seu negócio, para fazer com que as pessoas conheçam e gostem do seu negócio. Você está num momento agora, né? Você está na busca de que mais pessoas ou mais empresas, se o seu público for empresa, utilizem o seu produto ou serviço, que eles façam compra recorrente, que eles indiquem para outras pessoas. Você tem que fazer um trabalho de resolver problemas com excelência para esse público de pessoas, né? Então, assim, não adianta ter a ganância de querer vender mais a todo custo, porque se você tem 50 tipos de público-alvo, né, de perfis de clientes, então você tem o executivo, você tem o estudante universitário, você tem a baladeira, você tem a dona de casa, você tem a senhorinha que, por exemplo, que male sabe ligar um celular ou ligar um computador. Cada um deles exige uma estratégia diferente, campanha diferente, promoção diferente, canais diferentes. O que você vai investir, por exemplo, em redes sociais pro estudante, pro cara que é mais, né, um heavy user, mais um usuário intenso de internet, já está acostumado com telas, essas coisas, é um esforço completamente diferente para a senhorinha, para a dona de casa.
Pro médico que não tem esse tempo, que a terça-feira às 3 da tarde não tá vendo a live do fulaninho, ou sabe o que aconteceu na última fofoca. Ele tá trabalhando, ele tá atendendo um plantão. Ele vai conseguir ver redes sociais, sei lá, às 2 da manhã, você vai fazer anúncio às 2 da manhã. Então, são 50 tipos de campanha, 50 tipos de produtos, 50 tipos de abordagem, 50 tipos, né, de perfis de pessoas que você precisa ter na sua equipe para atender essas pessoas, seja na parte de reclamação, seja na parte de entrega, seja na parte da produção desse produto, desse serviço, da criação desse produto, desse serviço. Você tem essa estrutura? Então, até que ponto o seu desespero porque vendeu um pouco menos mês passado, né, ou porque comprou muita coisa no estoque e fez vários pedidos, e você querendo desovar esse estoque, esse desespero de querer vender até pro poste da esquina, até que ponto esse desespero tem que refletir em vender para todo mundo? Até que ponto você dizer que você é o próximo Uber de alguma coisa, o próximo Facebook de alguma coisa, e você consegue atender todos os tipos de público, né? Essa ganância de vender mais a qualquer custo, até que ponto isso vai te trazer resultados efetivos, sejam eles financeiros, sejam eles de visibilidade, de autoridade, né? Até que ponto estes clientes serão rentáveis para você? Porque às vezes vão ter grupos de clientes que, se você pegar bem, em uma venda, ele te dá um faturamento que 50 clientes menores não dão. E você precisa ter essa noção. Não adianta querer ser a última cereja do pacote e falar: vou vender para todo mundo, vou oferecer para todo mundo, eu sou o próximo Uber de qualquer coisa, eu sou o Facebook de não sei o que, o Airbnb das marmitas, qualquer coisa que vocês queiram dizer, né? Ser o cara mais top dos marketplaces, Mercado Livre, qualquer coisa do tipo, porque você oferece para todo mundo. O seu esforço dentro de casa, dentro do seu negócio, o que você vai ter que investir de dinheiro, de tempo, de equipe, pode fazer com que esse jogo de vender para todo mundo te leve para falência. É um fato. Porque você precisa de muito investimento, muitas pessoas, muito tempo. E isso não paga a sua ganância por querer vender mais a todo custo. E isso não paga o seu desespero, porque se você oferecer para todo mundo, aquele estoque vai continuar lá sem ser desovado. As pessoas vão querer estorno, vão querer devolver, vão reclamar, né? Você vai ter mais gente insatisfeita que vai evitar com que outras pessoas venham. Então não adianta querer vender mais a todo custo para cantar de galo, tá? No galinheiro, e depois ficar depenado. Não adianta nem um pouco. Não adianta perceber que você está vendendo menos do que deveria, seja por conta de contextos do seu mercado, seja porque as pessoas que compravam de você descobriram novas formas, né, de resolver o problema delas, seja porque alguém gringo, uma concorrência nacional ou internacional, está fazendo um trabalho muito melhor, e você ficar no desespero e querer vender para todo mundo. Porque normalmente acontece esses 3 tipos de contexto, né? Quando a pessoa quer vender para todo mundo, né, tem esse desejo, ela chega a esse desejo por um desses 3 motivos. Ou querer vender mais a todo custo, né? De não perder nenhum negócio, de fechar venda, né? De fazer os seus vendedores só bater meta de números de faturamento e não metas de resultado, metas de lucratividade, metas alinhadas ao perfil de cliente que você busca. Ou você pode ter um segundo motivo, a questão de querer vender para todo mundo porque o mês passado foi caos. Os últimos 2 meses foram caos, foi assim, chutou lá fora da trave, né? Ou bateu na trave e você percebe que faz tempo que não bate meta. E aí você começa a falar assim: já que eu tô ruim mesmo, já que, né? O pessoal aqui da equipe costuma falar assim: é o francês mais chato que existe. Já que não consegui bater a meta, vamos
começar a vender para qualquer um aí. Vamos oferecer desconto, vamos fazer promoção, leve 3, pague 20, né? Leve 3, pague 2, desculpa, né? Ou pegue 50 e, sei lá, em 180 prestações. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu o mercado ou a loja que tem promoção em todos os cantos da loja? Você abre as redes sociais, parece um panfleto de supermercado. Porque ele não tá falando que eu sou a empresa que vai resolver o seu problema. Ela vai falar assim: você quer sardinha? Tô vendendo sardinha. Amanhã tô vendendo celular, acessório de celular. Depois da manhã tô vendendo papelaria. E aí a fulana falou que precisava, sei lá, de um cachorro. Tô vendendo cachorro também. E fica aquele, né? Aquele mundaréu de coisa, um monte de postagem só de produto escrito promoção, liquidação, leve 3, pague 2 ou qualquer coisa do tipo, né? Para os aniversariantes, aí tem promoção de aniversariante, aí tem promoção do signo, aí tem a promoção da mulher, tem a promoção do dia da secretária, tem a promoção do dia, sei lá, do veterinário, e você vai pondo, e de repente você não tem uma identidade com o seu cliente. Ou o terceiro motivo, né? Que você acha que porque você está vendendo menos do que deveria, seja por conta da questão do seu mercado, seja porque tem um concorrente novo chegando que pegou todo aqueles clientes mais rentáveis que você tinha, seja porque criaram um produto que é muito mais fácil de usar que o seu, seja porque o seu cliente não foi bem atendido e falou mal e levou metade do seu faturamento. Não importa o motivo que faz com que você esteja vendendo menos que deveria, né? Aí você começa a observar que já que o meu concorrente conseguiu pegar o meu público, por que eu não posso pegar outros públicos de outras formas? Já que tem um produto mais simples por aí, eu vou buscar um novo perfil. E fica um jaque, né, que a gente costuma falar, né, o francês mais espertão do rolê, que não te faz render, não te traz lucratividade, não te traz resultado. Então, assim, são 3 grandes contextos, né? Seja querer vender mais a todo custo, porque vendeu pouco ou não bateu a meta, ou porque teve um contexto, né, que fez com que vendesse menos, um contexto externo, etc. Qualquer um desses motivos ou de outros 300 motivos. Não compensa vender para todo mundo. Eu costumo dizer que quem oferece tudo para todo mundo não vende nada a ninguém. Vou repetir. Quem oferece tudo para todo mundo não vende nada a ninguém. Por quê? Porque senão você vira aquela empresa do vendedor chato que está oferecendo qualquer coisa e fica lá insistindo e liga um dia, liga outro, e manda mensagem, manda WhatsApp, manda isso. E aí fala, não, mas agora eu tô com uma promoção aqui, sei lá, de relógio, amanhã eu tô com promoção de celular, depois da manhã eu tô com promoção de abobrinha, sei lá. A gente entrega em casa? Não, agora quem for o primo da vizinha de uma secretária ganha 5% de desconto. Gente, não entre no desespero e no erro de principiante de querer oferecer tudo para todo mundo para não vender nada, tá? Não entre nesse contexto de principiante, porque é muito mais fácil, é muito mais assertivo você ter um público específico para vender. Sabe, você já deve ter passado por alguma dessas situações que eu acabei de citar. Passado pela situação de alguém que fica te oferecendo cama, mesa e banho, servir café, promoção, né, em todo o contexto, né, em toda a rede social ou em toda a loja, gente querendo te empurrar venda. Tem coisa mais patética que dá arrepio na alma do que vendedor empurrando venda. E vendedor que empurra venda é porque tem uma empresa que só quer bater meta. Ela não quer qualidade de cliente, ela quer quantidade. Vai ter clientes que não se encaixam no seu produto e tá tudo bem. Vai ter clientes que você vai dar graças a Deus que não se encaixam no seu produto, né? É muito importante vocês perceberem
esse contexto. É muito importante vocês perceberem que esses erros que vocês fazem de ficar oferecendo promoção para diferentes tipos de público, querendo empurrar produtos para diversos tipos de público, é virar Rambo, gente. Quem lembra do Rambo? O Rambo, ele atirava para todos os lados e só no filme falava que ele acertava. Porque ele nem olhava para onde ele atirava. Ficava atirando. Não acertava nem passarinho. Que saem pessoas. Não seja o Rambo da sua empresa ou não seja o Rambo do seu mercado. Aquele lá vende para qualquer um. Meu filho passou na frente e falou que tem 10 centavos, tá vendendo. Mas aí você vai olhar esse ser humano, né? Essa loja aquele lá, aquela empresa aquele lá, tá com uma dor de cabeça enorme porque tem alguém reclamando, porque tem outro com estorno, tem alguém pedindo desconto, tem alguém falando que se o produto não podia ser maior 10 centímetros, se não podia ser quadrado em vez de redondo, se não podia ser azul, se não podia ser amarelo. Quem nunca passou por uma situação dessa? Quem nunca ficou com clientes, diversos clientes, a equipe de vendas parada, a equipe de pós-venda parada, porque tem um monte de reclamação ou tem um monte de gente exigindo coisas que não se encaixam no seu negócio. E aí você vai olhar a hora homem de cada uma dessas pessoas, você vai olhar os líderes dessas áreas que tiveram que parar o seu tempo para cuidar disso. Você vai olhar tudo que a pessoa pede, você vai olhar o quanto que ela gastou com você, o tempo que você gastou, o dinheiro que você gastou, você poderia ter vendido 10 vezes mais com um cliente melhor. Vamos parar com essa palhaçada de querer ser Rambo dos negócios, atirando para todos os lados. Não é atirar para todos os lados que você consegue ser referência no seu negócio, vender mais, ter lucratividade e bater meta. Não é sendo Rambo do seu mercado, mas é quando você vira tropa de elite e com uma sniper, ó, bem assim, ó, você olha aqui, é ali, ó, pum, você acerta no alvo, não tem erro nem beira, entendeu? Você entendeu o nicho que você vai atuar, quando você vai entender que perfil de pessoa, como ela quer ser abordada, em que canais que ela quer ser abordada, é telefone, é carta, é e-mail, é rede social, é sinal de fumaça, é outdoor, é TV, como? É TV com rádio, é TV com rede social, é promoção com aplicativo, o que ela quer, como ela quer ser envolvida, como ela quer ser abordada, como ela quer ser atraída. Que tipo de contexto na vida dela que ela vive que vai encaixar perfeitamente o seu produto. Aquela dor de cabeça que ela tem porque ela não consegue resolver tal problema, sei lá, de turismo, de eventos, resolver o problema de pagamento, por exemplo, né? Ou de comprar algum produto e chegar rápido, você pode resolver. Por quê? Porque você conhece o seu produto, né? Então, vou contar uma história para vocês e eu quero saber se vocês conseguem identificar isso. Vocês já vivenciaram isso, tá? Ou se algo parecido aconteceu ou acontece no negócio de vocês. No Nordeste tem uma rede de roupas masculinas super premium, assim, que obviamente a gente não vai dizer o nome, né? Que veio conversar comigo, o dono, e ele me contou assim, era uma das redes mais conhecidas da região, mais conhecidas. Cobrava caro, era um atendimento super, né, top, assim, o homem que vinha para comprar camisa, calça, essas coisas, era super bem tratado. Aí eu vou mostrar para vocês como o achismo e a ganância, o desespero de vender para todo mundo pode trazer e falir o seu negócio. Então, veja bem, no Nordeste, essa rede de lojas de roupas masculinas premium estava vendendo super bem, crescendo e tal, trazia várias marcas importadas, criava a própria marca, né, tinha a própria marca, etc. Mas eles perceberam uma coisa, né,
que esses homens sempre vinham acompanhados de suas mulheres, né? Sempre vinham acompanhados de suas mulheres, elas ajudavam a escolher e vender. Aí o cara falou assim, vamos expandir mercado, vamos fazer coisa nova, vamos buscar novos mercados, né? O Jaqui, né? Eu já tenho um homem aqui, ele já compra super bem, tem recorrência, e ele vem sempre com a mulher. Por que não? Tem uma área aqui, ó, de roupas femininas, ou de um vestido, ou de alguma coisa assim. Porque já que, né, gente, já que a mulher sempre vem, por que não colocar aqui? Foi o maior erro e cagada da vida desse dono de negócio. Porque a partir do momento que eu tenho uma área de mulher, eu deixo de atender, nesse caso, para o homem. Porque esse homem, né, normalmente, né, de alto poder aquisitivo, ele quer tranquilidade, ele quer discrição, ele quer ir lá ver a camisa azul, preta, alguma coisa assim, ver se a mulher gostou, comprar e ir embora. A partir do momento que eu tenho uma área dentro da própria loja para mulheres, é 2, 3 mulheres conversando, vendo que fica bom, contando a fofoca da vizinha, ou mostrando, combinando alguma coisa, alguma saída, né? Falando de negócios também, porque tem mulheres de negócio, por que não, né? E coisas do tipo, só que aí todo o comportamento deste homem, as necessidades dele de ter um lugar tranquilo e discreto para comprar, né? Para que ele possa fazer essa compra rápida, efetiva e sem distrações, né? Ele traz a mulher para a mulher gostar e ir embora. Agora ele traz a mulher fica, e ela vai conversar, e ela vai fazer outras compras, e aí vem com as amigas. Então todo aquele ambiente premium, estudado para o público masculino, desapareceu. E desapareceu com isso este público masculino também, porque foi procurar outro lugar que pudesse ser atendido com esse perfil da descrição de produtos de qualidade. Porque aí o cara teve que balancear o faturamento dele e o estoque dele com coisas femininas e masculinas. E eu não sei se você imagina, mas quando você tem uma loja de roupas, é PMG, tamanho, 250 cores, etc., que ele já sabia de cor e salteado como era o público masculino e teve que aprender do zero, contratar gente, saber novos fornecedores para o público feminino. Então ele gastou tempo, esforço e dinheiro para uma coisa que o Jaqui trouxe para ele, né, o francês, esse espertalhão, mas perdeu aqui, ó, onde ele ganhava dinheiro fácil e rápido. Então, gente, o que eu quero dizer? Vocês precisam entender e ser os maiores especialistas de um público para depois vender para outro. Vocês têm que ser e definir aqueles clientes que são mais rentáveis para você. Por isso que a análise de perfil de cliente ideal, ou ICP em inglês, é tão importante. Não é apenas falar homens de 25 a 35 anos, classe A e B, casados com 2 filhos. É todo um contexto desse público. O quanto que ele costuma gastar, quantas vezes ele faz essas compras, por que ele compra? Ele compra para sair, ele compra para trabalhar, ele gosta de que tipo de loja, que tipo de produto, que tipo de design, como é que ele quer ser abordado dentro da loja, como é que ele quer ser atraído fora da loja. É rede social, é carta, é ligação, é falar com a secretária. Então, assim, são várias coisinhas que já gastam um tempo, um esforço e um dinheiro desgraçado, intenso, né? Para você atingir, você tem que ter uma equipe que tem que trabalhar a respeito disso, né? Por que acontece? Você procurar uma analista de marketing para lojas femininas, lojas de moda feminina, é diferente de analista de marketing para loja masculina, que é diferente de um analista de marketing para para rede de farmácias, que é diferente de um analista de marketing para escritório de arquitetura. A gente tem um mentorado que tem um escritório de arquitetura de empresas para trabalhos para empresas corporativas, né?
ele faz a reforma, ele faz o projeto, tudo, né? Cama, mesa e banho, faz todas as etapas dos escritórios corporativos. E a demanda desse público é completamente diferente, por exemplo, de alguém que está reformando a sua casa, um recém-casado, alguma coisa do tipo. Então ele tem que trazer, quando ele fala da equipe técnica, por exemplo, aliás, esse é um ótimo exemplo, arquitetos, engenheiros, etc., especializados em escritórios, né, em lajes de escritórios, que é completamente diferente de arquitetos, engenheiros e profissionais especializados para reforma. Orçamentistas são para os dois públicos é completamente diferente. Pessoal de atendimento de pós-venda é completamente diferente. A forma de fazer pesquisa é completamente diferente. Então, gente, vender para todo mundo é um tiro no pé. Mas, Fernanda, por exemplo, a Apple vende para todo mundo. Claro. A quantidade de gente, porteiro, sei lá, faxineiro que tem um iPhone, eu fico abismada. Não é mesmo? Porque se ela vende para todo mundo, o faxineiro pode comprar, né? A professora lá do subúrbio também pode comprar. Não, gente, ela não vende para todo mundo. Veja, é uma das empresas mais valiosas do mundo, com faturamento de trilhão, né? Trilhão de valuation, valor de mercado. Chega a 2 trilhões de valor de mercado atualmente. Ela não vende para todo mundo. Ela tem um público extremamente fiel, extremamente específico. Ela não vende para povão, gente. Ela não vende para quem só quer WhatsApp e joguinho. É um público que gosta de inovação, é um público que gosta de tecnologia, é um público que gosta de design e, óbvio, que tem a condição de comprar os produtos dela. Então, assim, ela tem um trabalho primordial para esse público. Ela não tenta, quando ela cria o iPhone 10, 11, 12, o iPad Air, Mini, qualquer coisa, ela não tenta falar assim, agora eu vou criar um iPad pro povo, para a mocinha da faxina. Ele não tem nada contra com a mocinha da faxina, só não é o público deles. Eu prefiro criar novos produtos ou melhorar os produtos que eu tenho para o público que eu já tô PhD do que expandir. E dinheiro eles têm, equipe eles têm, né? Sabe? Tem tudo, atuam no mundo inteiro e não é o foco deles. Toda vez que qualquer uma dessas empresas que vocês falam, Amazon, etc, tentam sair do público, dá no tiro do pé. Dá com um tiro no pé. A própria Amazon, por exemplo. A Amazon criou o iPad dela, né? O tablet dela. Não deu certo. Que era o Fire. Não deu certo. Por quê? Porque ela não conseguiu se diferenciar nesse mercado, não conseguiu pegar um público específico. Tudo bem que ela tem uma estrutura que isso não afetou tanto o negócio dela, mas toda vez que você tenta expandir demais ou mudar completamente o que você atua, é um tiro no pé. É um tiro no pé. Então ela criar, seja como a Apple, entenda profundamente o seu público, de forma cirúrgica, detalhista, o comportamento, como ele pensa, quais os canais que eles usam para se interagir, para pesquisar sobre novos produtos, para resolver o problema dele, com quem que eles conversam. Atuem, atendam essas pessoas, essa cadeia toda e seja o maior especialista para resolver o problema daquele público. Crie promoções, crie ações estratégicas que atendam aquele público. Não vai inventando demais. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, você pode expandir um pouco mais, mas não queira abrir o leque demais, porque isso dá com burros na água. Não seja Rambo do seu mercado que atira para todos os lados. Seja tropa de elite, sniper. Olhou, analisou e acertou. E que você não erre o alvo nenhuma vez. Que a sua equipe seja PhD, MBA, seja a maior especialista em atender este público que você definiu.
seja o seu pós-venda, seja a sua equipe de logística e de entrega, seja a área de pesquisa e desenvolvimento, seja a área de criação de produtos, seja a área de marketing, seja a área de vendas, que eles entendam e sejam cirúrgicos em suas abordagens. Tem coisa mais linda do que um vendedor que não vem assim: oi Fernanda, tudo bem? Eu tenho certeza que você precisa de um software para melhorar a sua contabilidade. Não é isso. Não é isso. Isso é dar tiro no pé. Agora você imagina alguém que percebe que eu estou fazendo aulas, que eu dou muita mentoria e tem um produto e um serviço para o meu contexto e vem falar: olha Fernanda, eu acompanhei as suas masterclass, eu adorei aquela que você falou de vender mais para todo mundo, realmente isso atrapalha os negócios. Estou aqui para falar sobre, você tem um minuto para falar sobre como você poderia divulgar suas masterclass para outros lugares, ou ter um software para te dar um suporte melhor para gravação dessas masterclass, para distribuição dessas masterclass. É óbvio que eu vou começar a ouvir essa pessoa, porque ela entende do meu mundo. Entendam do mundo dos clientes de vocês. Participem do mundo dos clientes de vocês para oferecer um produto ou um serviço, não o contrário, né? Então, assim, o importante aqui, né, a gente contou a história da rede de lojas masculinas que foi pro brejo, faliu, porque queria expandir para a feminina por conta do Jaque. As pessoas vêm sempre, né, os homens vêm sempre com a mulher, né? Então era uma loja de roupas premium, né? Uma loja de roupa com descrição, de qualidade, com marcas, né, nacionais e internacionais, que percebeu a questão das mulheres virem junto e achou que com isso podia ser um novo mercado, só que deu com os, né, como eu costumo dizer, os burros na água, os tiros no pé e praticamente faliu. Contei aqui sobre a Apple, gente. A Apple não vende para todo mundo. Ela é a maior especialista do público de inovadores, de criativos, de quem gosta de design e quem pode bancar a série de produtos deles. Eles não fazem desconto leve 3, pague 2. Isso, leve 3, pague 2. Eu estava até pensando que eu te falava. Não tem esse tipo de promoção, porque o público dela não encaixa com isso. Esses exemplos você tem que trazer para o seu negócio. Você tem que ser o maior especialista em alguns nichos. Começa com um, para depois expandir. Outro exemplo, o próprio Facebook. O Facebook é uma rede social que todo mundo usa, que todo mundo conhece. Ele começou em Harvard. Zuckerberg não sossegou enquanto não foi todo mundo usando o produto dele em Harvard. Ele foi o maior especialista de rede social para estudantes universitários, né? Para estudantes universitários de uma faculdade super específica. Como é que eles interagem, como é que eles iam buscar informações sobre provas, sobre o semestre, sobre professores, etc. E também se relacionar. Ele não quis ser a melhor rede social para aviadores, para fazendeiro, que é outra coisa. 3 exemplos, um exemplo super comum e 2 exemplos grandes, para te mostrar que enquanto você querer vender ou oferecer o seu produto para todo mundo, você não vai vender nada para ninguém. Vai vender nada para ninguém. E aí o que acontece? Desculpa. Aí tem muita gente que fala assim: mas Nanda, qual que é o problema? Eu só vou vender mais. Desde quando vender mais é ruim? Se você está com isso na cabeça, desde quando vender mais é ruim, eu preciso te explicar uma coisa, né? Eu preciso te lembrar uma coisa. Se você tem, por exemplo, uma empresa que vende para 50 públicos diferentes, de novo, você tem que gastar 50 milhões de vezes mais para atingir esse público. Você precisa desenvolver muitos produtos para atender e resolver o problema de cada público. Então são 50 tipos de produtos diferentes. Você tem que fazer 50 tipos de campanhas diferentes de marketing, de vendas, de atração. Você tem que ter 50 entregas diferentes.
Você tem que pensar nos comportamentos, nas promoções, nas abordagens diferentes. Você tem que uma equipe de pós-venda para atender reclamação, para atender, dar o suporte, né? De 50 tipos diferentes. Provavelmente você vai ter que ficar disponível 24/7. Porque se você atende um médico, por exemplo, terça-feira, 3 da tarde, ele pode estar no meio de uma cirurgia, mas segunda, 2 da manhã, ele pode te atender. E aí? Se ele reclamar que você não está atendendo no momento que ele precisa, como é que você fica? Você vai ter que fazer promoções desnecessárias. Vai ter que ficar desesperado com estoque, gente. Imagina o estoque de uma loja que atende 50 públicos diferentes, de uma empresa. Vai ter que precisar quase de um centro de distribuição. Tem que ter estrutura para isso. Tem que ter equipe para isso. Tem que ter dinheiro para isso. Igual, eu vou fazer um novo Facebook. Eu vou fazer um novo Instagram. Filhão, para você ter 1000 visualizações ali, ó, num anuncinho de besta. Desculpa. Filhão, vamos lá. Eu queria ser o próximo Facebook dos médicos. Eu queria criar uma rede social. Pra você ter 1 milhão de views num anuncinho besta em qualquer portal, quanto que você vai ter que suar? O quanto que você vai ter que gastar? Eu queria ser o próximo UOL, queria ser a próxima Folha. Ótimo sonho. Fico feliz com isso. Mas vou te falar uma coisa. Vai gastar tempo, esforço, dinheiro, equipe, tudo isso. Pra chegar a 1%. E aí, porque aí eu vou conseguir investimento. Eu sempre escuto, vou conseguir investimento. Imagina o quanto de investimento você precisa para fazer uma rede social. Imagina o quanto de investimento que você precisa para fazer uma loja que atende homens e mulheres de todas as idades. Para fazer esse povo, em vez de comprar na loja que eles estão acostumados, comprar em você. Quanto que você vai gastar de campanha, quanto você vai gastar de dinheiro, quanto você vai precisar de contratar, de ferramenta, o quanto você vai ter que fazer estrutura, o quanto que você vai ter de investir em equipe, treinamento de equipe, com 50 públicos diferentes. Isso vocês não pensam. E aí você vai fazer um monte de promoção que talvez a equipe, o perfil 1 vai te dar prejuízo e você... Entendeu? É muita coisa em jogo para você querer ficar vendendo para todo mundo. Se você não tem uma estrutura de trilhão, de milhão, de milhões, de centenas de milhões de reais, vamos devagar com o andor que o santo é de barro, veja bem. O importante não é você acelerar, é não parar. É muito melhor você ser o maior especialista em serviços médicos do que ser mais um que oferece saúde aí para qualquer um, de qualquer forma. Então tudo vira uma bola de neve desnecessariamente. E aí a sua lucratividade, a sua qualidade de vida, imagina os processos para montar tudo isso. Fica uma engrenagem de Einstein, de um Frankenstein. Você não precisa disso. Você precisa ter uma empresa que é lucrativa, que tem autoridade, que tem a rentabilidade e garantir a longevidade e a expansão dela em clientes adjacentes ou coisas do tipo. Esse é meu cachorro, gente. Esse é meu cachorro, ó. Esse é o Hans. Tá com a roupinha dele assim. Vem cá, Hanzinho. Eu tô tentando dormir, daqui a pouco ele consegue. Vocês conseguem entender? Daqui a pouco ele consegue. Vocês não estão vendo aqui, ó. Apareceu meu cachorro na gravação. Ele tá um pouco confuso pra dormir. Vamos que vamos. Com ele, sem ele, não tem problema. Daqui a pouco ele deita. Então vocês conseguem entender todo esse processo? Vocês conseguem entender o quanto que isso é maléfico? Ele, ao invés de te ajudar a expandir o seu negócio, ele vai fazer você falir? Entende? Então, vamos parar de querer, pink cérebro conquistar o mundo com 2 dedinhos mindinho e vamos ser especialistas num nicho só. Mas assim, o maior especialista.
aquele que você vai fazer na primeira pergunta do seu vendedor, você mostra que é especialista, naquele contexto de na pós-venda, você entender a forma que você vai atender esse público e coisas do tipo. Então, assim, por que você vai falir? Porque você vai gastar tempo, esforço e dinheiro desnecessariamente, tá? Imagine que você tem um orçamento de X mil reais, você tem que atender 50 mil públicos. Não dá. Imagina a quantidade de pessoas que você precisa para atender esse público, né? Então, 50 públicos diferentes, são 50 campanhas diferentes, com 50 vezes o seu orçamento, enfim, aquela coisa toda. É muito complicado. E é desnecessário esse tipo de coisa. É desnecessário. Então, você tem que ter um fluxo de caixa, um estoque, para aguentar para fazer 50 campanhas, sendo que 40 vão dar errado, 49 vão dar errado. Você tem equipe para desenvolver 50 campanhas, 50 projetos pós-venda para 50 tipos de público diferente? Estrutura para tudo isso? Não tem, né? Então, assim, você pode até não concordar que ser especialista de nicho é bacana, porque você tem exemplos aí grandes, etc. Você pode até falar assim, não, mas olha o tanto de exemplo aí, empresa incrível, né? Me conta 15 redes sociais. Me conta 7 empresas de aplicativo de carro.